Hoje, nessa terça-feira, vazou uma notícia de que o Neymar estaria ajudando o Daniel Alves na prisão com uma grande quantidade em dinheiro para que a pena do ex-lateral diminuísse, e depois o seu pai confirmou isso e deu seus motivos. Fica aí até o final que nós vamos te explicar toda essa história, mostrar o que o próprio Neymar optou por dizer após ser questionado sobre, e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica que tá dando o que falar. Bem, só para esclarecer melhor para você que está por fora, basicamente o que as notícias de hoje estão dizendo é que o Daniel Alves recebeu por parte do Neymar pai 150 mil euros e também o empréstimo de um advogado renomado conhecido como Gustavo Xisto, enquanto ele permanece preso lá na Espanha respondendo por agressão sexual. Essa ajuda foi usada por Daniel Alves para pagar uma multa à justiça espanhola visando reduzir a sua possível pena diante do julgamento que vai acontecer e, claro, caso ele seja condenado. Tudo isso acontece pois as contas dos jogadores estão congeladas devido ao processo que ele enfrenta no Brasil por dever pensão alimentícia. A sua única fonte de renda no momento seria aquele acordo da dívida com o São Paulo, e 30% desse valor também está bloqueado pela justiça por conta desse mesmo processo com sua ex-mulher. Desde que o caso dele estourou, o seu patrimônio tornou-se um alvo de disputa aqui no Brasil. 3 pessoas próximas a Daniel Alves confirmaram que a família Neymar transferiu cerca de 150 mil euros, o que, convertendo para a nossa realidade do Brasil, totaliza cerca de 800 mil reais para auxiliar em sua defesa. Esse pagamento à justiça espanhola ocorreu em 9 de agosto de 2023. Inicialmente, muita gente pensou que essa notícia era mentira, e então mais uma para tentar manchar a imagem do Neymar. Entretanto, seu próprio pai durante essa tarde conversou com o Emerson Sheik, que atualmente é comentarista da CNN. Segundo o Neymar pai, Daniel Alves é inocente e não tinha dinheiro para se defender. Se liga aí nas suas palavras. A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha dinheiro para se defender e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento eu podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação. O Daniel está preso preventivamente e não foi julgado. Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público, ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a justiça decidir o destino do Daniel. Eu não poderia virar as costas. E se a justiça decidir que o Daniel é inocente? Preferi ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém. Sobre o Neymar em si, a notícia informa também que procuraram a assessoria dele, que respondeu dizendo que não tem nada a declarar sobre. E então, diante dessa bomba e principalmente após o Neymar pai confirmar tudo, é claro que as redes sociais se movimentaram com muitas polêmicas e pudemos identificar 2 opiniões que mais se destacaram. A primeira é do grupo de pessoas que diz que ele está compactuando com o crime, portanto essa ação de ajudar alguém que teria cometido esse crime é um absurdo. A segunda são dos que afirmam que ele não tem nada a ver e está apenas ajudando um amigo que ainda não foi julgado. Mas é claro que a maioria foi mais pro lado de achar um absurdo. Se liga aí em alguns dos principais comentários. A galera que tá comentando não tem nenhum amigo, familiar ou conhecido que fez merda e que deixaram de ajudar. Os juízes da internet são perfeitos. Nunca vi o pai do Neymar acertar em qualquer coisa que faça. Toda hora está envolvido em alguma polêmica. É repugnante ter usado o dinheiro dele para reduzir a pena de uma agressão sexual. O Neymar pai só faz M. Em relação a simplesmente tudo, ele está sempre do lado errado. Só Neymar pai? Sério mesmo que acha que Neymar filho não estava ciente e concordou com isso? Ah, mas foi o pai. Não justifica. Com certeza ele tem a plena ciência de que o Daniel Alves recorreu a ele e a sua família para ajudá-lo. Ele poderia ter impedido isso, mas não impediu. Então mesmo que não tenha ajudado diretamente, houve um consentimento dessa ajuda do pai e ponto. Eu faria o mesmo. Daniel Alves é um grande amigo dele e ele fez o papel de amigo. Outro que comentou também foi o famoso jornalista PVC, que deixou claro que não concorda com o Neymar emprestar o seu dinheiro, mas que em sua opinião o problema maior é outro. E multa pecuniária não existe. Não faz o menor... O mais assustador não é o Neymar pegar o dinheiro dele e ajudar um amigo, emprestar o dinheiro para um amigo, que a gente pode discutir, como eu estou discutindo o caso da minha relação com a minha mulher a respeito da suposição do meu filho, né? Mas, digamos, ele tem um cara em que ele vai até o inferno por ele, porque é o melhor amigo. O que está errado, no meu ponto de vista, é a premissa. Como assim a justiça permite atenuar uma pena de um crime hediondo com uma multa pecuniária? Isso é absurdo. Me parece absurdo. Quase certamente ele vai ser condenado.
Mas eu acho que a premissa para mim é mais grave do que você ser, digamos, é difícil você dizer ser solidário com o estuprador. Claro que não pode ser solidário com o estuprador. Você pode ter uma amizade com um cara que te faça, pô, o cara não tá conseguindo ganhar o dinheiro dele, vou emprestar dinheiro pro cara se defender. Ele tem direito à defesa, vou ajudar na defesa do cara. É muito mais discutível. O que eu acho que está errado é a premissa. A legislação não poderia, na minha concepção, atenuar uma pena com base numa multa pecuniária. Nem sob o pretexto de indenização. Você já viu indenizar um morto? Uma pessoa estuprada pode não se recuperar disso nunca mais na vida. Você já imaginou dar uma sentença de multa pecuniária para atenuar homicídio? Na minha cabeça é a mesma coisa. Não faz sentido. Eu também acho que não seria correto emprestar o dinheiro pro Daniel. Mas aí é uma opção que o Neymar tem de ser solidário. Ele vai ser acusado, sim, corretamente, de ser solidário com o estuprador. Desde que se confirme no julgamento do Daniel Alves. E não acho que seja o correto. Eu não faria. Agora, mais equivocado para mim é a jurisdição. Permitir atenuante de pena sob pagamento de multa. Perfeito. Outro que se pronunciou foi o comentarista Casagrande através de uma nota escrita por ele mesmo no portal UOL. Ele escreveu: 800 mil ajudaria muito o Hospital do Câncer para continuar as pesquisas em busca da cura dessa doença mortal. Mas na verdade tudo é uma questão de escolha. O que diferencia as escolhas é o caráter de quem escolhe. Vão dizer que eu escolhi ser drogado, financiador do tráfico e estão certos, mas não escolhi ser um dependente químico. Eu escolhi ter a vida que tive por muitos anos, assim como escolhi ficar limpo e sóbrio para o resto da vida e estou assim há anos. Alguns querendo ou não, mas Neymar Pai e Júnior escolheram usar 800 mil reais para tentar diminuir a pena de um cara que provavelmente será condenado por estupro. Mas eu entendo essa escolha deles. Se o próprio Neymar não tem respeito algum com as garotas que conhece, por que teria por uma vítima de seu fiel amigo machista? O histórico dessa turma está aí na internet para quem quiser ler, e para aqueles que entraram aqui para me atacar, ofender e tentar passar um pano para esses caras, é problema de vocês. Afinal de contas, tudo é uma questão de escolha. E bem, agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: de qual dos dois lados que eu falei você faz parte? Do que acha que o Neymar e o Neymar Pai estão certos mesmo de ajudar um amigo que ainda não foi julgado, mesmo sabendo que as suas chances são baixas? Ou você já faz parte daquele grupo que achou de fato um absurdo eles terem escolhido ajudar o Daniel Alves? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre qual desses dois lados você acha que faz mais sentido e o porquê. E claro, se você não viu os comentaristas na semana passada detonando o Neymar por conta do seu Cruzeiro, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.